falar. Hoje nós vamos falar sobre o aleitamento materno. Vamos lá? Então, a gente sabe que amamentar é muito mais do que nutrir. E isso é algo que tem ganhado cada vez mais reforço diante de tantos benefícios que o leite materno ele representa no desenvolvimento do bebê. De acordo com o Ministério da Saúde, amamentar é um processo que envolve interação entre a mãe e o bebê. Existem repercussões no estado nutricional dessa criança e nas habilidades que ela tem de se defender de infecções e na fisiologia também, e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional. E o leite materno é o alimento mais completo. A lista de ingredientes da composição do leite materno, gente, é muito grande. Mas os mais importantes dele, por exemplo, é os minerais, vitaminas, gorduras e aminoácidos. Ainda eles contêm, por exemplo, nucleotídeos, eles fornecem as bases do DNA, os carboidratos, que dá energia. Existem os fatores de crescimento, que são substâncias que auxiliam na maturação da mucosa intestinal dessa criança. E existem os fatores antimicrobianos, que são utilizados pelo sistema imunológico para identificar e neutralizar partículas estranhas. Até os 6 meses de idade, o bebê ele não precisa absolutamente de nenhum alimento. Chá, suco ou outro tipo de leite, nada. E, lembrando, sem contar que também é de fácil digestão e ele vai estar ali, ó, sempre quentinho. O leite materno também, ele funciona como uma vacina, porque ele é muito rico em anticorpos e o leite materno, ele protege a criança de muitas doenças, como diarreia, infecções respiratórias, alergias, e ainda diminui o risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade. Ainda que o leite materno ele seja muito poderoso, que possa funcionar como uma vacina, o leite materno ele não exclui de jeito nenhum a necessidade do cumprimento do calendário vacinal dessa criança, tá? A amamentação em si traz mais benefícios. Por exemplo, sugar o peito é um excelente exercício para o desenvolvimento da face da criança, tá? Então, o movimento feito pela boca do bebê auxilia no desenvolvimento do palato e da mandíbula, tá? Então, ajuda a ter os dentinhos bonitos, a desenvolver a fala e a ter uma boa respiração também. Bom, o aleitamento materno, ele orquestra os hormônios femininos. Isso mesmo, são os hormônios da ocitocina e prolactina, que entram em ação para que o leite materno ele seja produzido, tá? Então, isso acontece durante a gestação e encaminhando aos seios durante a amamentação. Bom, a ocitocina estimula a contração das células musculares, expulsando o líquido para fora dos alvéolos, tá? Então, como também tem a função de contrair o músculo do útero durante e após o nascimento no período de amamentação, então esse hormônio ele acaba ajudando o útero a voltar ao seu tamanho original. E existe uma adaptação às necessidades do bebê. Por exemplo, a composição do leite materno ela está em constante modificação. O que isso significa dizer, Vanusa? Nos primeiros dias de aleitamento materno, as glândulas mamárias elas produzem um primeiro leite. Esse leite a gente chama de colostro, tá? Que ele é muito rico em nutrientes. Passado por volta de 4 dias por aí, o colostro ele se transforma em um leite de transição. Então, só no 10º dia após o início do aleitamento materno, que as glândulas mamárias elas começam a produzir um leite maduro, que também se modifica ao longo do crescimento dessa criança e adapta às necessidades dessa criança, tá? Vale lembrar também, tá? Vale a pena você saber que o sabor do leite materno ele se altera dependendo da alimentação dessa mulher e dos produtos usados na higiene das mamas. Então, vale seguir, tá, gente, direitinho as orientações do profissional de saúde nessa fase de amamentação. O leite, ele se altera durante a mamada. Sim, o leite, ele se altera durante a mamada. No início da mamada, o leite, ele tem mais água e mata mais sede. No fim, tem mais gordura e mata a fome do bebê. Ao mesmo tempo em que faz com que ele ganhe também mais peso, tá? Essa pequena alteração na composição desse leite é muito importante para toda a produção. Isso porque assim que a amamentação ela começa,
a criança com fome suga com mais força, tá? Favorecendo o esvaziamento dessa mama. Para que a outra mama também ela seja esvaziada adequadamente. É indicado, é interessante que a mãe ela comece a próxima mamada por ela, certo? Então, de acordo com os especialistas, com essa alternância das mamas, o corpo da mulher é incentivado a produzir mais leite. O leite ele pode ser oferecido sobre livre demanda. Isso significa dizer que a criança ela não só pode, como deve, ser amamentada na hora que quiser e quantas vezes quiser, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, em geral, um bebê em aleitamento materno exclusivo, ele mama de 8 a 12 vezes ao dia, tá? E de acordo com o Ministério da Saúde, o tempo de permanência na mama em cada mamada não deve ser fixado, tá? Não existe um tempo estipulado, porque o tempo necessário para esvaziamento varia para cada dupla mãe e bebê, tá? Então, são fatores como a fome da criança, o intervalo entre as mamadas, o volume de leite armazenado na mama dessa mulher, tudo isso deve ser considerado. Uma curiosidade, a mulher, ela produz 1 litro de leite por dia e uma criança, ela consome entre 200 a 250 ml a cada mamada. Gente, o leite materno, ele deixa o bebê mais inteligente. Olha que legal. O alimento, ele é rico em DHA. O que isso significa dizer? É uma fração de ômega 3, tá? Que, entre outras funções no nosso organismo, ela participa na formação das células nervosas, ao mesmo tempo que ela facilita a comunicação entre elas. É isso que vai garantir que nos primeiros 5 anos de vida, o cérebro se desenvolva de uma forma saudável. E o resultado? O resultado é um ótimo desenvolvimento cognitivo, gente. Isso é maravilhoso. As crianças ficam muito espertas e com uma facilidade de aprender muito grande. O leite materno ele pode reduzir o efeito de um dos principais genes associados ao sobrepeso e à obesidade. Então, os pesquisadores eles explicam o seguinte, que o alimento ele interfere na sensação da saciedade e ingestão de comida. Mas eles reforçam também que os outros fatores, como a herança familiar, dieta equilibrada e prática de atividade física, também devem ser considerados quando se pensa em prevenir problemas de peso, tanto na infância quanto na idade adulta. O aleitamento materno traz um benefício muito grande para a mãe. O aleitamento ele traz uma série de benefícios para a saúde da mulher após o parto. Então, um dos benefícios é reduzir o peso mais rapidamente. Diminui o risco de anemia, tá? É um fator muito importante. Diminui o risco de diabetes e do desenvolvimento de câncer de mama e de ovário. E ele pode ser também um método natural para evitar uma nova gravidez. Nesse caso, tá, gente? Isso é muito importante. Nesse caso, nos primeiros 6 meses de vida do bebê, e desde que a mãe ainda não tenha menstruado e esteja amamentando exclusivamente e em livre demanda, que o leite materno ele pode ser doado, tá? A maioria das mulheres que amamentam, elas podem doar o leite materno. Para isso, você basta fazer uma coleta correta desse leite. E as orientações elas são passadas pelo banco de leite humano, tá? Que a gente chama de BLH da nossa cidade. Eles vão te orientar e você vai ser cadastrada como doadora, tá? E os impedimentos para a doação de leite. Se elas forem portadoras de doenças infecto-contagiosas, como por exemplo hepatite e AIDS, se ela é usuária de álcool ou de alguma droga e se ela é fumante. Também é preciso vocês informarem ao banco de leite sobre o uso de medicamentos, tá, gente? Então, existem alguns critérios, né, que acabam impedindo essa mulher de doar o leite. Mas se você não se enquadra em nenhum desses quadros aqui, você pode sim tranquilamente fazer a sua doação de leite materno no banco de leite mais próximo da sua cidade, tá bom? Um beijão.